Meus queridos irmãos, de perto e de longe, aqui quem vos saúda é o presbítero Bernardo Oliveira. Meus irmãos, eu quero partilhar e compartilhar com os irmãos algumas experiências, as quais o Senhor, pela misericórdia, tem me concedido acerca da vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu quero deixar aqui uma palavra para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, que vem nos dizer assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede e de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundo de um mar a outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Meus irmãos, se há uma coisa que Deus sempre cumpriu, foi com a tua preciosa palavra. Deus nunca retardou as suas promessas. Aquilo que Deus é, em essência, Ele vai continuar sendo para todo sempre. Eu quero partilhar com os irmãos uma das experiências que as quais o Senhor me concedeu acerca do fim dos tempos. Dia 8 de agosto de 2024, entre as 5 e as 6 da manhã, o Senhor me deu uma experiência, arrebatamento de espírito, e o Senhor me conduziu até o meio da terra, e aonde que eu estava ali era muito alto, que eu via toda a circunferência do globo terrestre. E bem à minha frente, eu comecei a observar que vinha aproximando uma grande mancha escura na terra. E na medida que o tempo foi passando, ela foi se aproximando. E então, quando chegou um dado instante, eu pude observar que aquilo parecia mais um enxame de gafanhotos sobre a terra. Aquilo era uma coisa assim terrível. E aonde que eles passavam, destruíam, consumiam tudo que se achava pela frente. E eu fiquei observando e aquilo vinha, subia os montes, meus irmãos, e descia. E havia ali uma estrada no meio da terra, muito grande, de terra batida, e havia pessoas andando naquela estrada, para baixo e para cima. E então, no meio daquelas pessoas, eu pude observar e identificar duas pessoas que eu conheço, as quais eu não vou dizer os nomes aqui. E então, naquela hora, eu falei assim: Deus, eu preciso tirar aquelas pessoas dali para elas não serem consumidas. E rapidamente, meus irmãos, eu já estava perto daqueles seres malignos. Foi o instante que eu tive para pegar aquelas pessoas pelos braços e tirar dali. E ali encerrou a minha visão. Meus irmãos, que o Senhor está alertando o teu povo na terra, está tentando despertar o teu povo, mas o Senhor, Ele não faz nada sem avisar, né? O Senhor, as suas promessas serão cumpridas sim, porque a palavra do Senhor, ela não é mentirosa. E há muita gente, né, meus irmãos, que já desdenharam, murmuraram, não é? E não acreditaram mais na palavra do Senhor. Mas a palavra está nos confirmando e afirmando aqui que virá dias difíceis sobre a face da terra, dias de escassez, meus irmãos, dias de perseguição, de sofrimento e de muito mais coisas. E esses dias vão chegar. Haverá dias e vai chegar dias, meus irmãos, presta atenção nisso, louvado seja Deus, que pessoas dentro de casa não vai desejar nem abrir as suas portas e as suas janelas. Vão gemer dentro de casa, meus irmãos. Vão gemer, vão olhar para a sua despensa e não vai achar na sua despensa o que teria antes. Vai olhar nas suas panelas e não vai achar o que tinha antes nas panelas, porque antes sobejaram, deitaram fora, colocaram o pão na mesa, o que sobrou, o que sobejou, deitou fora. Vão sentir, meus irmãos, vai sentir saudade daquele tempo que tinha e sobejaram e lançaram fora. E Deus, meus irmãos, Deus é Deus em todas as instâncias. O Senhor vem dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, o Deus que muda gerações, que transforma gerações e cumpre com a sua promessa. Você, meu irmão e minha irmã, que está fora da presença de Deus, procura retornar o máximo de tempo possível que você puder para correr para a presença de Deus, porque vai chegar um tempo, está escrito aqui na palavra do Senhor, que vai para um lado e para o outro e não vai ter a oportunidade. A oportunidade agora que o Senhor está dando para muita gente, né, meus irmãos? Muitos que estão fora da presença de Deus, brincando com a palavra do Senhor e brincando com o nome do Senhor. E virá o tempo da cobrança. E Deus vai cobrar, meus irmãos. Pode ter certeza que Deus vai cobrar. E antes que a cobrança venha,
é melhor correr para a presença do Senhor e consertar a vida, não é diante do altar do Senhor. Fica aqui essa experiência e que Deus possa te dar graça e temor no seu coração para você, meu irmão, que vai ouvir essa live e você volta já para a presença de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui também mais uma experiência com o Senhor, foi acerca de 2017, acerca do arrebatamento que o Senhor me concedeu, o arrebatamento de espírito, meus amados irmãos, sobre o arrebatamento da igreja do Senhor. Vou deixar primeiro aqui um texto da palavra do Senhor Jesus, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14 a 17, louvado seja Deus, mas eu vou ler aqui somente no versículo 16, que nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a palavra do Senhor, a certeza, sim, que a igreja do Senhor será arrebatada. Meus irmãos, também em 2017, eu não lembro precisamente o mês, só sei que eu estava em oração na madrugada, e o Senhor me arrebatou em espírito e me levou assim numa cidade. Essa cidade era no Brasil. Eu não sei normalmente que cidade que era, mas me deu a entender que era num domingo pela manhã, porque eu desci uma rua e ao final dessa rua tinha ali uma feira, que comumente tem essas feiras aos domingos, né? Que vende de tudo, vende frutas, tem churrasco, tem roupas, tem calçado, tem vasilhas, tem tudo na feira, né? E eu desci em sentido à feira, louvado seja Deus. Meus irmãos, antes de eu chegar naquela feira, aleluia, e eu ouvi o toque da trombeta. Meus irmãos, eu nunca ouvi um toque tão forte daquele jeito. Aquele ressoou nos quatro cantos da terra naquela hora. Oh, glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, e naquela hora, louvado seja o Senhor. O Senhor eu comecei a subir, e eu não lembro a distância qual, mas o Senhor me parou numa certa distância, porque no mundo espiritual a nossa visão ela é bem aguçada, e eu estava numa distância já muito longe da terra, e o Senhor fez com que eu olhasse para baixo. Quando eu olhei, meus irmãos, aleluia, que eu vi aquela multidão em desespero, as pessoas em desespero gritando, meus irmãos. As pessoas, donos das barracas, saíram, deixaram as suas barracas, se gritando, homens, mulheres. E eu me lembro perfeitamente que havia 3 jovens ali no meio, eles começaram a pular para cima e batia com as mãos no chão e dizia assim: Jesus, por que eu fiquei? Jesus, por que eu fiquei? E um começava a acusar o outro, meu irmão. Era gritos e choro para tudo enquanto era lado. E dali o Senhor me levou, aleluia, subiu comigo mais. E aquilo é muito rápido, meus irmãos, é muito rápido. E o Senhor pela segunda vez parou comigo nos ares. E quando eu olhei, aleluia, quando eu olhei para baixo, eu não via mais a terra. Estava tudo azulado, assim, meio acinzentado. Eu não via forma de nada. E eu ouvi claramente a voz do Senhor falando comigo: meu servo Bernardo, está ficando alguém que você ama muito. E eu falei assim: Jesus, tem misericórdia, não deixa essa pessoa para trás. Não deixa, Jesus, ela precisa ser salva, não deixa, Jesus. E novamente eu ouvi a voz do Senhor falar assim: Bernardo, ela está ficando para trás. E eu chorava, meus irmãos, desesperadamente. Eu chorava desesperadamente, mas num piscar de olhos, meus irmãos, aleluia, eu comecei a subir novamente. E quando eu comecei a subir, acabou de mim de uma hora para outra aquele sentimento que eu estava. E eu comecei a sentir uma alegria tremenda na minha alma. O Senhor arrancou todo o sentimento que eu tinha na minha alma. O Senhor arrancou naquela hora. E eu comecei então
a louvar a Deus com um hino que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E aquilo encheu a minha alma de alegria. E eu falava assim, meu Deus, que hino é esse que eu estou louvando? Tão bonito que eu nunca louvei na minha vida. Aleluia. E foi subindo e eu falei comigo assim mesmo, graças a Deus que eu não vou voltar. Quando antes de eu terminar, menos de qualquer segundo de pensar, eu já estava descendo na minha cama e eu senti o meu espírito entrando no meu corpo naquela hora. Meus irmãos, eu fiquei 3 dias sem querer sair de dentro de casa. Tudo que eu olhava do lado de fora parecia ser feio. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, igreja do Senhor, você, meu irmão, que está cocheando em 2 pensamentos, não cochea mais não. Você que tem dúvida que Jesus vai voltar, tira essa dúvida do seu coração e volta para o Senhor enquanto é tempo, que é para você não ficar para trás, porque triste será daqueles que vão ficar para trás, meus irmãos. A outra experiência que eu tive, o Senhor me deu a entender que nós estávamos mesmo no final dos tempos, no início da tribulação, porque havia muita perseguição aos cristãos. E eu me recordo que eu estava ali início de 2018, eu estava com alguns irmãos, que eu não lembro quantos, e nós estávamos evangelizando, pregando a palavra. E num dado momento a gente começou a perceber que os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. Louvado seja Deus. E a gente ficou com muito medo, ficamos apavorados e começamos a correr. Nas mãos nós tínhamos um livro pequeno, que era a Bíblia, né? Que era bem pequeno um livro, pouco maior do que um passaporte, e na outra mão nós tínhamos um par de luvas. E eu me lembro perfeitamente que nós começamos a correr, assim, vamos correr, que é para nós não morrermos. E quando nós começamos a correr, alguns foi para um lado e foi para o outro. E eu me lembro que eu estava com meu par de luva e elas estavam totalmente gastas. A ponta dos meus dedos estava de fora das luvas, de tão velhas e gastas que elas estavam. E aí eu falei assim, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Eles vão me matar. Eu não vou ter oportunidade, não vou ter chance. Aleluia. E eu fiquei apavorado. O que eu fiz? Era uma estrada, assim, no meio do interior, aquelas estradas estreitas. E eu peguei as luvas e escondi embaixo de umas folhas secas de capim e prossegui. E mais à frente, aquela estrada acabou e tinha ali um lugar como se fosse a entrada de um aeroporto, umas cancelas, né, que é onde a gente passa na migração. E ali tinha um vidro e tinha 2 pessoas colocadas, à esquerda e à direita. E tinha uma fila enorme que eu olhava para trás, eu não via o início daquela fila. E eu estava bem ao meio daquela fila. E eu olhava, eu reparava bem que tinha pessoas que saía, passava um e saía 3, 4 colocadas assim à esquerda. E eu fui aproximando e eu me lembro que eu sentia apavorado no meu coração a ponto de saltar pela boca. Assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Senhor, o que eu vou fazer? Torcer minhas luvas. Meu Deus, o que eu vou fazer? E eu fiquei extremamente assim desesperado. E eu me lembro que faltavam as 10 pessoas, daquelas 10, tiraram quase tudo. E eu comecei a ouvir assim, cadê a sua luva? As pessoas apresentavam o par de luva novo dentro do plástico, ainda fechado. Era colocado à parte. Todas as pessoas eram colocadas à parte. Quando chegou a minha vez, a pessoa olhou para mim e me disse assim, cadê as suas luvas? E eu disse assim, já estavam velhas e gastas. E eu escondi embaixo das folhas secas, que foi para eles não me matarem. A pessoa olhou para mim e disse para mim assim, pode passar. Quando eu passei do lado de lá, meu irmão, tinha ali pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, e do outro lado uma multidão. O que Deus está falando conosco, meus irmãos? Principalmente para mim e para você, que o Senhor nos arregimentou para a boa obra na terra. Não despreze a obra do Senhor na sua vida. Deus colocou obra na sua vida, executa a obra que Deus colocou na sua vida. Faça com excelência aquilo que Deus te deu, que vai chegar o dia que se você não fizer com excelência, meu irmão, com amor pelas almas, o Senhor vai cobrar de cada um de nós. E aquelas pessoas que foram afastadas do lado e as suas luvas extremamente novas, o Senhor me trouxe a entender no meu coração que foram pessoas que o Senhor colocou obra na mão e a pessoa negligenciou e não fez a obra do Senhor
como deveria fazer. Então, meu irmão, Jesus é dono das almas, Ele é dono da obra, Ele arregimentou o teu povo, a igreja, levantou uma igreja santa, separada, apartada para a boa obra nesta terra, porque vai chegar o dia, meu irmão, querendo ou não, o Senhor vai cobrar de cada um aquilo que fez ou deixou de fazer, meu irmão. Então é hora de ajustar com Deus. Volta, meu irmão e minha irmã, você que está afastado da presença de Deus, não dê tempo ao tempo, porque o tempo é de Deus. Não dê tempo, eu volto amanhã, daqui a um mês. Não. Você deve voltar agora para a presença de Deus. Pega a arma que Deus colocou na sua mão, a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração, a palavra que o Senhor soprou nos seus lábios, e vai evangelizar, vai salvar as almas que Jesus Cristo tem para colocar na sua mão. Que naquele dia, se Deus colocou a alma na sua mão e você não fez, será cobrado, meu irmão. Certa feita o Senhor também me deu uma experiência muito rápida. Na passagem foi, se não me falha a memória, para 2017 a 2018. Mas antes de eu passar para os irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui no livro de Lucas, capítulo 21, 36, que é referente àquilo que o Senhor me mostrou, que está escrito no 36 assim: vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Meus queridos irmãos, o Senhor está alertando, Jesus Cristo está alertando a tua igreja para que ela entre na torre da vigilância, meus irmãos. Há certas expressões por aí que dizem assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Não. É engano. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Levítico, o Senhor diz assim: eis que vos separei dos povos para serdes meus. Ele é dono, ele é proprietário, ele é o seu senhorio, meu senhorio. Então nós devemos estar separados de todas as maneiras para Cristo nessa terra. Eu me lembro perfeitamente que o Senhor, na madrugada, me levou em espírito assim, novamente a meio de uma praça pública, e era uma manhã muito bonita. Eu estava indo de viagem com uma mochila nas costas, e havia-se uma praça muito grande também, muita gente passando por aquela praça, e ali havia o autocarro que estava à minha espera. E quando eu cheguei ali, do lado da minha direita, eu olhava e tinha um grupo assim de crentes, de cristãos que estava ali. Eu não sei mais ou menos quando, mas eram muitos que estavam ali. E quando eu cheguei, aquele autocarro, ele era do estilo muito antigo, que aquelas portas da frente, que elas abrem para a esquerda e para a direita, né? Ela abre ao meio. E quando eu cheguei ali, o motorista abriu a porta, e quando eu entrei, aquele homem tinha uma aparência menos de 40 anos, era muito claro, uniforme de motorista, e uma aparência muito bonita, os olhos muito azuis mesmo. Impressionante. E eu, quando cheguei ali, eu perguntei àquele homem, e eu disse para ele assim: Senhor, os nossos irmãos da igreja não vai? E ele disse assim para mim: Bernardo, não vai nenhum. Vai nenhum. Você tem o bilhete aí? E eu falei: sim, tenho. Eu entreguei o bilhete para ele. E eu me lembro que aquelas catracas antigas que tinha dentro dos autocarros antigamente, né? E ele falou assim: Bernardo, pode passar. Entreguei para ele o bilhete e passei. Quando eu passei para a catraca para dentro, eu olhei dentro daquele autocarro, ele era imenso, meu irmão. Era muito grande, mas ali dentro das cadeiras estavam completamente vazias. Eu pude contar ali dentro, 5 pessoas comigo estavam ali dentro. E aquele homem fechou a porta e foi embora. E ali acabou a minha visão. É um despertamento para você e para mim e para nós que conhecemos a palavra. É um despertamento para nós sabermos, para você saber que Jesus, sim, ele vem buscar uma igreja santificada. Mas é preciso esforçar muito, meus irmãos. É preciso muito esforço. Nos dias que nós estamos vivendo, o inimigo tem trabalhado astutamente para enganar o cristão. Mas o crente que tem o conhecimento da palavra, o crente que ele tem a sabedoria do Espírito de Deus, dificilmente será enganado. Mas é preciso estar na torre da vigilância, vigiando, né, meus irmãos, para que as astutas ciladas do inimigo não venham pegar de surpresa. Fica aqui então esse despertamento. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo.